Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula de Geometria Analítica e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre pontos colineares, ou seja, qual é a condição, como saber se três pontos são ou não colineares. Então aqui, suponha que você tenha três pontos, o ponto A, B e C, e que esses pontos sejam colineares, ou o que é necessário para saber se esses pontos são colineares. Primeiro, precisamos saber que três pontos são colineares se eles estão sobre a mesma reta, ou seja, se existe uma reta onde os três pontos são pontos que pertencem a essa reta, ok? Então, supondo que esses três pontos pertencem a uma reta, ou seja, que eles são colineares, então, obrigatoriamente, você tem que ter que o vetor AB terá a mesma direção do vetor BC, ok? Então, para que três pontos sejam colineares, é necessário que AB tenha a mesma direção de BC. Agora, para que AB tenha a mesma direção de BC, isso aqui ocorre se e somente se, ou seja, dois vetores têm a mesma direção, se somente se um pode ser visto como um múltiplo do outro, ou seja, o vetor AB é igual a um múltiplo de BC. Vou dizer aqui que AB é um número K, por exemplo, número real K vezes BC. Porém, AB, dizer que AB é igual a K vezes BC é equivalente a dizer que B menos A é igual a K que multiplica B menos C. Ok? AB é B menos A, BC é B menos C. Agora, substituindo as coordenadas de A, B e C, vamos obter o seguinte. Ora, quem é B menos A? B menos A vai ser o ponto x2 menos x1, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Isso tudo tem que ser igual a K, que multiplica B menos C. Porém, quem é B menos C? B menos C será... desculpa, pessoal, aqui eu coloquei B menos C, mas na verdade é C menos B, ok? BC é C menos B. Ok? Sempre o segundo ponto menos o primeiro. Assim como aqui AB é B menos A. Então, C menos B será x3 menos x2, y3 menos y2 e, finalmente, z3 menos z2. Ora, temos essa igualdade. Se eu tenho um número multiplicando esse ponto, eu posso reescrever da seguinte forma: x2 menos x1, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. E aqui o número real multiplica cada coordenada do ponto. Então aqui eu vou ficar com k, que multiplica x3 menos x2, então vai ficar k vezes x3 menos x2. K que multiplica y3 menos y2. E K que multiplica Z3 menos Z2. Ora, para que haja a igualdade entre os dois pontos, é necessário que a primeira coordenada do primeiro ponto tem que ser igual à primeira coordenada do segundo ponto. Então, x2 menos x1 tem que ser igual a K, que multiplica x3 menos x2. Então, reescrevendo isso aqui, vamos ficar com x2 menos x1 igual a K, que multiplica x3 menos x2. y2 menos y1 tem que ser igual a K, que multiplica y3 menos y2. E, finalmente, Z2 menos Z1
tem que ser igual a K, que multiplica Z3 menos Z2. Então, essas três equações têm que ser satisfeitas simultaneamente para que os três pontos A, B e C sejam colineares. Além disso, nós podemos isolar o K. Observa que esse K vai ser igual a x2 menos x1 x2 menos x1 dividido por x3 menos x2. Como aqui o K na primeira equação é igual ao K na segunda e igual ao K na terceira, o K da segunda é igual a y2 menos y1 dividido por y3 menos y2. Então, eu posso dizer que esse K também é igual a y2 menos y1 dividido por y3 menos y2. E, finalmente, Z2 menos Z1 dividido por Z3 menos Z2. Ou seja, para que os pontos A, B e C sejam colineares, é necessário que valha essas três equações aqui, né? Essas três igualdades, ok? Então, aqui é a condição de colinearidade. Você vai pegar o vetor AB igual ao vetor AB será paralelo ao vetor BC se e somente se as diferenças das coordenadas correspondentes, né, o quociente das coordenadas correspondentes forem iguais, ok? Então vamos ver um exemplo prático. Para exemplificarmos esse resultado, vou pegar dois exercícios do livro, ok? O livro do Steinbruch. Então aqui o livro do Steinbruch, nós temos algumas questões e a 12ª questão exemplifica muito bem Então, a 12ª questão diz o seguinte, questão 12, da página 37, ela diz o seguinte, verificar se os pontos são colineares. Verificar se os pontos são colineares. Se os pontos, no caso A, B e C, vou fazer só o item A aqui. O item A, o ponto A é o ponto de coordenadas menos 1, menos 5 e 0. O ponto B é o ponto de coordenadas 2, 1 e 4. 2, 1 e 3. E o ponto C é o ponto de coordenadas menos 2, menos 7 e menos 1. Então, verificar se os pontos A, B e C são colineares. Então, mesmo que você não lembre nada do que eu fiz, o importante é você entender a ideia. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, para que três pontos sejam colineares, esses três pontos têm que estar sobre a mesma reta. E se esses três pontos estão sobre a mesma reta e você considera o vetor AB, esse vetor AB tem que ter a mesma direção do vetor BC, ok? Então, quem é AB? AB é B menos A. B menos A. Ora, mas B menos A, como é que eu obtenho? Subtraindo as coordenadas correspondentes de B pelas coordenadas de A. Então, vou ficar com 2 menos 1. 2 menos por menos dá mais, vai ficar 2 mais 1, que é 3. 1 menos 5, então vai ficar 1 mais 5, que é 6. 3 menos 0, 3. Então aqui eu tenho o vetor AB, é o vetor de coordenadas 3, 6 e 3. E o vetor BC, o vetor BC é o vetor C menos B. As coordenadas de BC vai ser
menos 2 serão menos 2, menos 2, menos 4. Menos 7, menos 1, menos 8. Menos 1, menos 3, menos 4. Ok? Então aqui eu tenho as coordenadas de BC e as coordenadas de AB. Portanto, AB é paralelo a BC se e somente se, quando eu fizer o quociente das coordenadas de AB, correspondentes de AB pelas de BC, eu tenha igualdade. Então aqui eu terei que ter 3 dividido por menos 4, tem que ser igual a 6 dividido por menos 8, que por sua vez tem que ser igual a 3 dividido por menos 4. Ok? Para que vale essas 3 aqui, ó. Aqui são as coordenadas de AB e aqui são as coordenadas de BC. Ok? Então, menos 3 dividido por menos 4 é igual a 3 dividido por menos 4. E se você simplificar aqui por 2, 6 dividido por 2 dá 3, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, com isso, você percebe que essas duas igualdades aqui, elas todas são iguais à mesma constante, que será menos 3 quartos. Menos 3 quartos, ok? Então, com isso, os pontos A, B e C são pontos colineares. Se pelo menos uma dessas igualdades aqui não fosse verdadeira, ou seja, fosse uma desigualdade diferente, então esses pontos não seriam colineares.